O sol começava a se pôr sobre as colinas da antiga Jerusalém, refletindo a luz dourada do entardecer. Era um momento carregado de significado, não apenas para os que viviam ali, mas para todo o povo de Israel. Uma nação que, durante séculos, havia sido marcada pela dor do exílio, pela busca incessante de sua terra ancestral. A promessa feita por Deus a Abraão, Isaque, Jacó e aos seus descendentes, agora estava prestes a se cumprir. O povo de Israel, depois de anos de dispersão, de perseguições e sofrimentos, finalmente se preparava para retornar à terra prometida. Mas esse não era um retorno qualquer, e sim o cumprimento de uma profecia, uma obra divina que aconteceria em tempos difíceis, quando muitos duvidavam do poder de Deus. Mas a história de Israel não é apenas uma narrativa de redenção, mas de fé, perseverança e promessa. A história começa séculos atrás, quando o povo de Israel foi levado para o exílio na Babilônia, em 586 a.C. O reino de Judá foi destruído, o templo de Salomão arrasado e a nação dispersada. Para muitos, parecia que o sonho de um retorno à terra dos seus pais havia se apagado. Mas Deus, que nunca abandona suas promessas, havia falado por meio dos profetas, dizendo que o povo de Israel um dia retornaria à sua terra. Jeremias, no auge do desespero, trazia uma mensagem de esperança. Quando se cumprirem os 70 anos da Babilônia, visitarei vocês e cumprirei a boa palavra que proferi para com vocês, fazendo-os voltar para este lugar. Jeremias capítulo 29, versículo 10. Ainda no exílio, em meio ao lamento e ao choro, o povo não perdeu a esperança. Deus nunca os abandonou. Ele enviou profetas como Isaías, Ezequiel e Jeremias para relembrar que a terra que haviam perdido seria restaurada. E ao longo dos séculos, mesmo diante das tragédias que se abateriam sobre eles, o povo de Israel manteve viva a esperança. No coração dessa promessa de restauração, havia um ponto crucial. A terra de Israel não era apenas um pedaço de terra. Era uma terra prometida, marcada pela aliança de Deus com os patriarcas. Em Deuteronômio, Deus fala de uma terra que mana leite e mel, um lugar abençoado, onde seu povo seria estabelecido para sempre. Mesmo com as dificuldades que viriam, o Senhor nunca se esqueceu dessa promessa. Ele trouxe os israelitas de volta, quando menos esperavam, através de uma série de eventos históricos que nem o povo compreendia totalmente. Séculos após o cativeiro babilônico, Israel passaria por mais tribulações: a dominação romana, as guerras, as conquistas estrangeiras. Mas uma coisa era certa: a promessa de um retorno estava guardada no coração de Deus. O apóstolo Paulo, em suas cartas, lembra que Israel seria um sinal para o mundo da fidelidade divina. Deus estava preparando o cenário para um retorno que iria ressoar por todo o mundo. Foi Ezequiel, o profeta do exílio, quem nos revelou uma das visões mais impactantes da história de Israel. Em Ezequiel 37, ele vê um vale cheio de ossos secos. Deus lhe pergunta: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Ezequiel responde: Senhor Deus, tu sabes. Então, Deus ordena que Ezequiel profetize sobre os ossos e os faça ressurgir. E assim, em uma cena de grande poder, os ossos se juntam, a carne se refaz e o Espírito de Deus sopra sobre eles, trazendo-os de volta à vida. Esta visão, que para muitos parecia um símbolo de impossível restauração, apontava para o futuro do povo de Israel. O exílio e a dispersão seriam quebrados pela força do próprio Deus. Aqueles que estavam longe, como os ossos secos, seriam reunidos novamente na terra prometida. Deus afirmou: Eis que abrirei os vossos sepulcros e vos farei sair deles, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Ezequiel capítulo 37, versículo 12. A profecia de Ezequiel anunciava que Israel ressurgiria, não mais como uma nação perdida, mas como um povo restaurado por Deus, para cumprir o seu plano no mundo. O retorno de Israel à sua terra não aconteceu de forma imediata. Passaram-se séculos, mas a promessa de Deus se manteve viva nos corações do seu povo. No final do século XIX, a ideia do sionismo começou a tomar forma, uma visão de um retorno à Palestina, a antiga terra de Israel. O movimento sionista não era apenas uma reação política, mas uma expressão de uma esperança profunda, alimentada pela fé e pela memória histórica do povo. Foi em 1948 que a profecia começou a se concretizar diante dos olhos do mundo. Após anos de conflitos e perseguições, o Estado de Israel foi proclamado, e milhões de judeus retornaram para a terra que haviam perdido. Esse retorno não foi fácil, e foi marcado por guerras, perseguições e desafios. Mas a mão de Deus estava sobre eles, cumprindo sua palavra de restauração. O retorno de Israel à terra prometida não é apenas uma história de política ou geografia. É uma história espiritual. A restauração física de Israel é um reflexo de um retorno mais profundo, o retorno espiritual que Deus deseja para o seu povo.
O povo de Israel ainda está esperando o Messias, aquele que, segundo as profecias, trará paz e salvação definitiva. Para os cristãos, o retorno de Israel à sua terra é também um sinal dos últimos tempos, do cumprimento das profecias de um futuro glorioso para a nação de Israel. A Bíblia nos ensina que, nos últimos dias, Deus reunirá todas as tribos de Israel e os levará de volta a Sião, trazendo a paz que o mundo tanto anseia. Como está escrito em Isaías capítulo 2, versículo 3, e irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Ao refletirmos sobre o retorno do povo de Israel à terra prometida, somos lembrados da fidelidade de Deus. A promessa que ele fez a Abraão, Isaque e Jacó foi cumprida, e isso serve como um sinal de sua fidelidade eterna. A história de Israel é uma história de esperança, de fé e de renovação, onde vemos, em tempos de crise, o poder de Deus restaurando e trazendo seu povo de volta. Que a história do retorno de Israel à sua terra nos inspire a confiar nas promessas de Deus, sabendo que, assim como ele restaurou a nação de Israel, ele também cumprirá todas as suas promessas para aqueles que nele esperam. Que a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, esteja sobre seu povo e sobre o mundo, até que se cumpra, finalmente, a visão de um reino de paz e justiça para todos. Se você gosta de conteúdos bíblicos, se inscreva, curta e compartilhe. Nos ajude a alcançar mais vidas. Que Deus te abençoe. Quer aprender a criar canais evangélicos como esse? Tanto no YouTube, quanto no TikTok, Quai, Instagram e Facebook? Deixe um eu quero nos comentários que estaremos abrindo um grupo para ensinar como você pode ter um canal monetizado no segmento evangélico e abençoar vidas ao mesmo tempo.